Oi, loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui nesse canal mais louco do YouTube para trazermos para você a palavra de Deus maravilhosa nessa segunda-feira. Estamos muito empolgados e estamos já em 1 Timóteo. E hoje vamos estudar 1 Timóteo capítulo 3. Isso aí mesmo, quero que você já fique preparado. Ah, Lucinho, eu perdi aulas para trás. Não tem problema. Vai pegando daqui para frente, depois você pega as aulas que ficaram para trás. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas no YouTube somente, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se depressa para você ter acesso às aulas que já passaram, exclusivas, e as aulas exclusivas que virão. É um investimento muito barato, de R$ 15 por mês. Então vamos lá? 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo fala sobre bispos e diáconos. Ele vai falar sobre as funções de cada um destes. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, a palavra bispo aqui, gente, é líder. É a pessoa que cuida da igreja. É o pastor, né? Existem várias afirmações para essa palavra bispo, mas basicamente é o que lidera a eclésia, aquele que cuida da igreja. Então Paulo está dizendo, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então quer pastorear? Está querendo coisa boa. É necessário, pois, agora ele vai vir com a lista das qualidades que um bispo, que um pastor, que um cuidador de ovelhas tem que ter. Primeiro, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível aqui não é que não tem nenhum pecado, não cometa erro, porque se fosse isso, tinha que ser só o Senhor Jesus. Mas irrepreensível no sentido de que não tenha escândalos, coisas que você aponte facilmente, fala assim, olha, a vida dele está errada nisso, nisso e nisso. Ele não pode ter isso. Segundo, marido de uma só mulher. Então, o cara tem que ser casado com uma pessoa, a mulher tem que ser casada com um homem só e tem que cuidar desse casamento, né? Então, Paulo está deixando claro que essa pessoa, ela precisa ter um casamento estruturado. Terceiro, ele tem que ser moderado. O que significa moderado? Equilibrado. As pessoas hoje estão tão desequilibradas, mas o bispo tem que ser equilibrado. O que mais? Sensato. Sensatez. A pessoa que é sábia, que toma decisões com sabedoria. O que mais? Respeitável. Não é alguém por quem ninguém tem respeito, porque a pessoa tem uma história de toda avacalhada. Não. Ele tem que ser um cara, uma mulher, um homem respeitável. O que mais? Hospitaleiro. Olha isso, gente. O bispo tem que saber receber pessoas em casa. Né? O pastor tem que saber acolher pessoas. E apto para ensinar. Ou seja, não adianta a pessoa ser bispo se ela não sabe ensinar o básico, Cristo. Se ela não sabe ensinar a palavra de Deus. Tem que ser capaz de ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento. Olha aí. Basicamente, a gente tem que traduzir isso aqui o seguinte, não pode ter vícios, seja lá cigarro, pornografia, bebida alcoólica, não pode ter vício e não pode ser violento, não pode ser um homem agressivo, tá? Mas sim amável. Olha aí, tem que ser um homem, né, tranquilo, carinhoso, pacífico, uma pessoa de paz, que não caça confusão. E alguém não apegado a dinheiro. Meu Deus, aqui já dá o pau em muita gente. Muita gente tem feito do ministério simplesmente uma forma de ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum ganhar dinheiro trabalhando para Deus, mas essa não pode ser sua motivação principal. E sim cuidar de vidas, cumprir o seu chamado, né? Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, um outro pré-requisito é o seguinte, os filhos do bispo, os filhos do pastor, da pastora,
tem que estar servindo a Deus, tem que estar na igreja. A casa dele tem que estar em ordem. Porque se ele não consegue manter a casa dele, a família dele, os filhos dele, o casamento dele em ordem, como é que ele vai cuidar da igreja? Né? O que mais? Verso 6. Não pode ser recém-convertido. Ok? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Então ele não pode ser gente nova na fé. Ah, acabou de converter, vamos jogar ele lá. Não, não pode não. Tem que ser alguém já experimentado na caminhada. Também deve ter boa reputação para os de fora, para que não caia em descrédito nem cilada do diabo. Ou seja, tem que ser uma pessoa que os de fora, não crente, também respeitem. Olhem e falam assim, não, essa pessoa aí, ela tem uma vida íntegra. Verso 8. Os diáconos, agora passa para os diáconos. Você vai ver que a lista não muda muito não. Os diáconos, igualmente, por isso que tem a palavra igualmente aqui, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então, Paulo meio que está repetindo as coisas que foram colocadas para o pastor. Você quer auxiliar o pastor sendo um diácono? O diácono é aquele que serve. Serve a igreja, né? Serve o pastor, serve os outros diáconos. Você quer ser um pastor? Você tem que ter mais ou menos as mesmas características do pastor. O que mais aqui? Verso 9. Deve apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Ó, tem que ser alguém de consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. E depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, faz uma CPI da vida do cara, faz uma CPI da vida dessa mulher, tá tudo beleza? Não tem escândalo, não tem nada? Pode virar diácono. Né? Verso 11. As mulheres igualmente. Por isso que tá... Quem acha aí que aqui está falando só para homem, mentira. Olha o verso aqui. Ó. As mulheres ou as diaconisas igualmente devem ser dignas, não caluniadoras, não pode ser fofoqueira, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e as suas próprias casas. Ó, mesma coisa do pastor. Uma mulher só, um marido só, cuidar bem dos filhos, da própria casa. Verso 13. Os que servirem bem assim alcançarão uma excelente projeção, uma posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ou seja, quem cumprir isso aqui vai ser grande no reino de Deus. Verso 14. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Lembre que Paulo está escrevendo para Timóteo, que era o grande discípulo dele. Timóteo, estou escrevendo essas coisas aqui para você ir colocando isso aí tudo em ordem. E eu espero te ver em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, se eu demorar aí até você, é assim que tem que ser o pastor, é assim que tem que ser a vida do diácono, tá? Verso 16. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Então, olha como que Paulo encerra esse capítulo. Deus foi manifestado no corpo, justificado no espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Paulo encerra o capítulo 3 com um mini resumo do Evangelho. Jesus se tornou carne, foi justificado no Espírito, foi visto por anjos, foi pregado entre as nações, foi crido no mundo e recebido na glória. Minha pergunta para você, para a gente orar é: você tem sido uma pessoa com essas características na sua vida? Ou você tem querido seguir Jesus do seu jeito? Não, eu sou de Jesus, mas eu faço o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser, eu transo a hora que eu quiser, eu fico com quem eu quiser, eu assisto o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser. Não. Há regras. Há regras. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, nos ajude a não sermos pessoas avacalhadas que criam um cristianismo do jeito deles. Não, já está tudo aqui na tua palavra como que nós devemos ser. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Mesmo aqueles que estão me assistindo, que não são pastores, que não são diáconos, mas que a gente tem uma vida pura, santa, para te servir. Eu abençoo cada uma no nome de Jesus. Você gostou do vídeo de hoje, da aula de hoje? Se gostou, me dá like,
se inscrevem no meu canal, né? Deixa um comentário aqui embaixo dessa aula de hoje, manda essa aula para alguém aí, né? Lembrando que as aulas são segundas, terças e quartas, então amanhã, terça-feira, tem aula, vamos estudar o capítulo 4 e você não pode perder. Passa na loja do Lucinho, porque tem aqui o livro O Peregrino, maravilhoso esse livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, A Criança Digital, Como Cuidar de Filhos na Época da Internet. Esse livro aqui que vendeu milhões de cópias, mais que um carpinteiro. Esse livro aqui, gente, é lindo, lindo, lindo. E Louquinhos por Jesus, que são 31 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé, ok? Também, por último, quero te lembrar que nós temos as nossas caravanas em 2024. E em 2024, nós teremos, em março, uma caravana para Dubai e Israel, né? Em março. E vamos ter em setembro uma outra para Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Acesse hoje o site viagecomlucinho.com.br e venha conosco nessas caravanas maravilhosas junto com a minha família, viver momentos que você nunca imaginou. Que Deus te abençoe e até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.